Olá, aqui é só um recadinho. Temos agora um canal de cortes da TV Flórida. Confira o link na descrição desse vídeo. Já está inscrito? Se ainda não, corre lá e se inscreva. Aproveite para se tornar membro do canal. Vamos para o vídeo agora. Moraes dá Paulo Figueiredo como notificado sobre denúncia dos golpes após publicações nas redes. Peraí, que eu não entendi. Como é? Ele publicou na rede, então ele está notificado, é isso? É isso mesmo, produção? É, Didi! É isso. A produção está dizendo que é isso. Ele publicou na rede e ele está notificado. Olha isso, galera. Provavelmente o Paulo Figueiredo amanhã vai comentar sobre isso, né? Ou já deve ter botado algum vídeo aí. Até o início da minha live não tinha colocado. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou seguir a denúncia da trama golpista contra o blogueiro Paulo Figueiredo. Em sua decisão, o ministro afirma que ele demonstrou ciência inequívoca da acusação ao manifestar sobre o caso nas redes sociais. O que é que o fiofó tem a ver com as calças, pelo amor de Deus? Uma coisa é você notificar, você comentar na rede social sobre aquilo que a imprensa está falando de você. Outra coisa é você ser notificado judicialmente, ainda mais quando você mora no exterior. Ainda mais que para chegar até você precisa de uma carta rogatória. Não é porreta essa, né? Então não leiam nunca nada sobre contra vocês, viu, gente? Porque você vai ser intimado. Você leu, você está intimado. Você comentou, então, você está intimado mais ainda. Olha o que disse o ministro. No caso dos autos, a ciência inequívoca do acusado indica a ausência de qualquer prejuízo na realização de sua notificação. Além disso, o acusado Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho está localizado em país estrangeiro e em endereço desconhecido, de modo que não há possibilidade de sua notificação por outros meios, escreveu. Será que se eu chamar alguém de mentiroso, ele vai querer me prender? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Será que... Não sei, né? Acho que eu não posso chamar ninguém de mentiroso, porque ele está dizendo aqui, como ele mora no exterior, né, de um lugar desconhecido, não tenho como intimar ele. Olha o que o Paulo Figueiredo tem. É a primeira postagem do Paulo Figueiredo. Deixa eu botar aqui para vocês verem. A primeira postagem no Instagram do Paulo é essa aqui, ó. Calma que a câmera é velha, ela demora 14 anos para ela focalizar. E é quando ela quer, viu? Não é quando eu quero, não. É só quando ela quer focalizar que ela focaliza. Reitero às autoridades brasileiras que residam no mesmo local, certo e sabido, nos Estados Unidos da América há mais de 10 anos, de conhecimento, inclusive, do Poder Judiciário. Aguardo, portanto, notificações, citações e intimações na forma da lei e sobre as proteções constitucionais da jurisdição em que me encontro. Bom, curioso, né? Que a Suprema Corte não consiga intimar o Paulo, mas a Polícia Federal já intimou. A Justiça Federal já intimou. A Justiça do Rio de Janeiro já intimou. Mas a Suprema Corte não sabe onde ele mora. Ele só mora no mesmo lugar há 10 anos, onde ele já foi notificado várias vezes anteriormente. Curioso, né? Muito curioso. Mas vamos continuar. Com a decisão, o ministro deu Paulo Figueiredo por notificado na ação e o processo vai correr mesmo sem manifestação da defesa. A primeira turma do STF ainda vai analisar se recebe ou não a denúncia contra o blogueiro. É óbvio que a primeira turma vai receber. A primeira turma tem sangue no olho e nas mãos. E vai receber a denúncia contra o blogueiro Paulo Figueiredo. Certo? Agora, que é curioso, o ministro dá como recebido, porque ele comentou, vocês vão ver. Paulo Figueiredo foi denunciado pela PGR no núcleo de desinformação do plano de golpe. Ele não constituiu advogado, nem foi localizado para ser intimado ao longo da investigação. Para não atrasar o andamento da ação, o processo contra ele foi desmembrado e tramita separado.
Outra pausa. Por que você vai constituir advogado se você não for intimado? Você só constitui advogado depois que você é intimado legalmente, no caso de nós que residimos no exterior, através de carta rogatória. Ponto. Ponto. Se não for assim, você não foi intimado. Então, depois que o Paulo for intimado, ele constitui advogado. Ele vai constituir advogado antes para quê? Como? Não tem sentido. O ministro afirmou em sua decisão que o blogueiro tem pleno conhecimento da acusação e divulgou vídeos nas redes sociais com trechos do processo. Abre aspas. O réu se manifestou, inclusive, que é louco para ser interrogado acerca dos fatos que lhe são imputados na presente denúncia, argumentou o ministro. Ou seja, porque o Paulo disse isso, que estava doido para ser intimado, eu lembro desse vídeo, onde ele disse que realmente ele estava doido para ser intimado porque ele não ia ficar como um cordeirinho, como outros intimados foram, não. Que ele ia botar a boca no trombone, que ele ia botar para torar, né? E que ele estava doido para ser intimado por isso. Aí o ministro acha que isso é motivo suficiente para o processo continuar, porque ele foi intimado. Tem cabimento um negócio desse, brother? Não é? É assim... É a justiça do Brasil, né? Em um primeiro momento, o STF tentou a notificação por edital, mas não houve resposta. É porque não é por edital. A DPU, então, assumiu a defesa. O órgão havia pedido a Moraes a suspensão do processo, alegando estar impedido de prosseguir com a resposta, porque não tem meios de contatar Paulo Figueiredo para fazer a defesa. E aqui é curioso pelo seguinte, esse caso da DPU, no caso do Paulo, é curioso pelo seguinte. O STF tentou intimar por edital, não rolou. Aí, a Defensoria da Pública, como ele não tinha advogado, o ministro mandou a DPU, que é a Defensoria Pública da União, defender ele. A DPU foi atrás dele no endereço do Rio de Janeiro, que ele não mora há mais de 10 anos. E aí a DPU falou, não consegui achar o cara, vamos suspender o processo. O ministro falou, não vou suspender o processo, não. Vou continuar. E o que é que aconteceu? A DPU saiu fora. A DPU falou, não vou continuar assim, não aceito isso. Se ele não for intimado, o processo não pode continuar. Então, eu, DPU, saio fora. Não quero entrar nessa patifaria, não. Não sei se é com medo, né, do que poderá vir a acontecer ou não, mas a DPU abandonou o caso do Paulo. O blogueiro é acusado de divulgar informações falsas para incitar militares a pressionarem os então comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, para aderir ao plano de golpe. Foi ele quem divulgou a carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Outra pausa aqui. A gente pode ter mil ressalvas contra o Paulo Figueiredo. Eu sei que meu público aqui né? Mas o que a gente não pode dizer é que ele não é informado sobre o que acontece na caserna. Isso a gente não pode falar. Ele talvez seja o jornalista brasileiro, o blogueiro brasileiro, mais bem informado do que passa nos bastidores do Exército e das Forças Armadas, se chama Paulo Figueiredo. Você pode não gostar dele. Tudo bem. Tem gente que também não gosta de mim e está tudo certo. Mas a gente não pode tirar o que é de César, né? Ele, de fato, é um cara que é muito bem informado sobre o que acontece lá dentro dos quartéis. E aí, agora... E outra, nessa época aí, quando ele divulgou a carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa, como é que essa carta chegou no Paulo Figueiredo? Ele mora nos Estados Unidos. Como é que a carta chegou para ele? Foi voando? Foi um pombo correio que levou? Não. Foi gente de dentro da força que entregou para ele. E ele publicou. E aí, ele é acusado de desinformação. Uma carta verdadeira. Uma carta que existiu. E ele publicou. A acusação é essa, de desinformação. Mas uma outra coisa que não tem sentido, né? Não quadra, como dizem os espanhóis. Não orna,
como diz os brasileiros. Então, assim, para todos os efeitos, o Paulo Figueiredo foi intimado. É lamentável, é óbvio que no futuro isso não vai prevalecer. Eu acho que ele vai ser condenado, tenho a menor dúvida disso. Acho que ele vai ser condenado, assim como eu, assim como todo mundo. Todo mundo vai ser condenado. Agora, que um dia isso vai cair, vai. Que um dia tudo isso será revisto, vai ser. Você já está vendo o Fux botando não só o pé no freio, como dizendo, epa, eu vou começar a diminuir as penas aqui, né? Vai que o Marco Rubio está olhando lá, Fachin falando outras coisas. Então, meu irmãozinho, num futuro, tudo isso vai ser derrubado. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.